Aqui, recordando com Isabel, Gabi Veras, Elis Jonas, a condenação que pesa contra Fernando Collor de Mello, sentença proferida em 2023 e que faz referência ao período em que Fernando Collor de Mello era senador, entre 2010 e 2014. A gente acompanha também essa trajetória política e os impactos políticos dessas decisões. Fernando Collor de Mello, que nas últimas eleições tentou chegar ao comando do governo do estado de Alagoas. E não conseguiu, Carol. Ficou em terceiro lugar, não foi nem para o segundo turno. Acabou derrotado, ele que deixou o Senado para tentar ser governador do estado de Alagoas, o estado onde ele traçou toda a trajetória política, onde ele morava. Um político que, inclusive, passou por vários partidos, né? Foi da Arena, depois PDS, PMDB, PRN, PRTB, PTB, PTC, PROS, PTB de novo, e PRD é o partido aonde ele chegou a esse momento da carreira política dele, o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor, que inclusive empobreceu ou deixou de ficar tão rico nos últimos tempos, Carol, porque se a gente olha para o patrimônio dele quando ele disputa a eleição em 2014 ao Senado, ele tinha, naquela ocasião, declarados cerca de 20 milhões de reais em patrimônio, que no dinheiro de hoje valeriam muito mais, né? Por conta da inflação, a gente teve o dinheiro se deteriorando. E agora, nessa última eleição de 2022, quando ele tentou ser governador, já estava com um patrimônio bem mais enxuto, de cerca de 6 milhões e 200 mil reais, com uma lancha, um jet ski, participação em um apartamento, uma casa na Serra da Mantiqueira aqui em São Paulo, alguns investimentos. Por isso é importante olhar também para essa questão do patrimônio, porque a lavagem de dinheiro é uma das acusações contra o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. E nessas horas a Receita Federal e o COAF ajudam com as investigações, acompanhando inclusive essas movimentações financeiras, até para avaliar se não tem nenhum patrimônio da pessoa que está sendo investigada que está subdimensionado, que tem uma subvalorização naquela declaração por imposto de renda. E toda transação suspeita entra na mira da Receita Federal e do COAF para que eles contribuam com as investigações. As notícias que levaram à prisão do Collor, as acusações contra ele, como você bem destacava com a Isabel, não são novidade. Mas, por conta do processo jurídico brasileiro, essa condenação demorou tanto para se transformar numa prisão. De 2023 até 2025, para que todos os recursos fossem esgotados, para que o trânsito em julgado acontecesse e para que, de fato, ele fosse preso. O que, aliás, é uma crítica dos lavajatistas, que dizem que a prisão em segunda instância deveria garantir que a pessoa fosse para a cadeia antes de que todos esses recursos fossem esgotados. Mas o que a gente assiste no Brasil é, em muitos casos, como o do ex-presidente Collor de Mello, você ter recursos protelatórios que vão empurrando a decisão para frente. Foi, aliás, uma crítica feita à defesa dele, de que a defesa estaria agindo para tentar estender ao máximo o período até que, de fato, ele fosse preso e, assim, ganhar tempo para conseguir ou eventualmente diminuir a pena ou eventualmente alegar alguma questão de idade, de saúde, que é normal para este tipo de pessoa, para este tipo de político com o perfil de Fernando Collor, com a idade de Fernando Collor numa situação como essa.